muitas vezes quando nós estamos a analisar a união da igreja, a união do corpo de Cristo, o que é que nós podemos ver como referência é realmente a igreja de Atos, a igreja primitiva, aquela primeira igreja após a ascensão de Cristo, a igreja que foi fundada, e nós podemos ver a igreja e como é que aquela igreja se manteve unida, junta, a buscar um propósito. Nós podemos ver que a igreja sofreu muita perseguição, sofreu muito situações em que Deus trouxe a grande bênção, milhares de pessoas foram salvas, a primeira vez foi 3.000, e depois na segunda grande pregação foram 5.000, e depois houve grande multiplicação das pessoas, a igreja espalhou para várias cidades, mas nós vimos que logo depois ou logo antes de uma multiplicação, houve uma grande perseguição. E houve uma grande prova da fé. Houve os mártires, pessoas a morrerem pela sua própria fé. É que nós podemos ver, ok, Deus, Tu queres a união da igreja, mas será que nós estamos dispostos a levar com a perseguição? Eu não vejo com maus olhos a perseguição. Eu vejo que é algo difícil de encarar, mas é uma forma que Deus nos prepara para sermos abençoados mais, para chegarmos mais longe na presença de Deus. O que nós podemos ver é que ao longo dos primeiros capítulos do livro de Atos, até o capítulo 9, houve crescimento e perseguição, e mão em mão. Houve aquele obstáculos, mas depois houve a bênção de Deus. Houve aquele momento de crescimento e depois provas. Até capítulo 9 de Atos. No final do capítulo 9, houve uma mudança, em que nós podemos ver em versículo 32 do capítulo 9, a história é que Saulo, um dos grandes líderes religiosos, começou a ficar com uma raiva para todo o mover cristão que estava a surgir. E ele recebeu decreto oficial para perseguir a igreja, para eliminar todos os cristãos. Mas chegou um momento em que ele estava a ir para Damasco, ele estava no seu cavalo ou burro, e de repente veio uma luz do céu, ele cai do burro, fica cego, e ele tem uma revelação de Jesus em frente da sua vida. Há um momento, ele depois é convertido, nós sabemos que ele depois fica cego durante 3 dias, vai Cornélio e traz ele a salvação, os olhos são abertos e ele é convertido. E neste contexto chega este capítulo 9 de Atos, em que no versículo 32 diz assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Então a igreja de Jerusalém já se tinha multiplicado, já estava em vários pontos diferentes de Israel e mais afastado. Finalmente houve paz. Tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Só depois de grande perseguição, grande multiplicação e a sua fé, a sua determinação ser inabalável, ao longo dos primeiros 8 capítulos, somente depois disso tudo, nós podemos ver que houve paz na igreja. A igreja estava a começar a ser edificada. E houve alguma coisa que nós não vemos nos primeiros capítulos até agora. É que não era as pessoas que juntavam-se à igreja, não eram mais 5.000 juntavam, mais 3.000 juntavam. Cristo trazia o crescimento à igreja, mas não, há uma outra expressão aqui, que assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galileia, Samaria, tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam. As próprias igrejas se multiplicavam. Significa que havia crescimento, havia mais e mais igrejas estabelecidas. Logo ali, nós podemos ver que a bênção de Deus repousou sobre a igreja primitiva. E qual é que eram aqueles 2 braços, aquelas 2
vertentes que seguravam esta união da igreja: o temor do Senhor, reverência pela presença de Deus. O temor do Senhor é reflexo em santidade. Eu sei que hoje em dia não é muito popular no âmbito da igreja falar acerca de santidade, mas santidade era uma âncora para a igreja primitiva. E também a consolação do Espírito Santo. Estar sensível à voz do Espírito Santo. Muitas vezes nós podemos focar no temor do Senhor, sendo algo rígido, ok, nós temos de buscar a presença de Deus, mas através destas leis e ordenanças, com reverência, com temor, com buscar aquela presença de Deus com algo quase rígido. Mas ao mesmo tempo, nós temos que estar equilibrados com o Espírito Santo e buscar aquela sensibilidade ao Espírito Santo. Quando nós queremos esta união da igreja, este somos um na igreja, não somente da igreja local, mas na igreja nacional, nós temos que buscar o temor do Senhor. Nós não podemos comprometer como igreja o temor do Senhor. Nós não podemos comprometer nosso nível de santidade, nível de busca, reverência pela presença de Deus. Mas também nunca podemos ficar somente fixados naquilo que é a lei e buscar aquele temor. Nós temos que estar sensível ao Espírito Santo. Sensibilidade ao Espírito é algo que dá muito trabalho. Tal como o temor do Senhor dá muito trabalho, sensibilidade ao Espírito, estamos sensível à voz do Espírito Santo, dá muito trabalho. Eu tenho estado a esforçar-me, a tentar mais e mais estar mais sensível ao Espírito, mas requer uma mortificação às minhas ideias. Dizer que eu não vou ligar àquilo que o mundo ensina, mas eu vou estar sensível ao Espírito. Quando o Espírito fala, eu vou agir. Quando o Espírito diz para eu estar parado, eu vou estar parado. Quando o Espírito diz para eu agir num certo sentido, eu vou agir. E estar sensível ao Espírito é onde vem esta união da igreja, onde vem esta edificar e a própria igreja se multiplica. É interessante que após a salvação, a conversão deste Saulo, que logo a seguir foi convertido para Paulo, ele começou a ser o grande apóstolo, o grande missionário, ele começou a abrir igrejas por todo o lado. E uma altura ele escreveu um livro que era dirigido a todas as igrejas da Ásia Menor, e é o livro de Efésios, em que ele dá talvez o ensino mais completo para como é que uma igreja deve ser edificada, unida, a crescer no caminho do Senhor. E logo no início deste livro de ensino às igrejas, o apóstolo Paulo dá uma orientação logo nos primeiros versículos do livro. E vamos ler em Efésios 1, versículo 3 a 5. Diz que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele está a dar um agradecimento por quão bom Deus tem sido para com a igreja. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Paulo, a viver numa cultura que era uma cultura pagã, uma cultura muito parecida com a cultura que nós estamos a viver, individualista, cada um buscar o seu Deus, o seu prazer, a sua vida, a sua orientação de vida.
Paulo traz um ensino logo do início do livro acerca de como é que Deus vê a igreja e a humanidade. E eu coloco aqui duas palavras que põem um grande ponto de interrogação no nosso sentimento de independência, de estarmos cada um para o seu lado, não estarmos unidos. Ele coloca uma palavra que é elogio ou eleição, descrevendo todos os cristãos como eleitos, escolhidos, e depois logo no versículo seguinte usa uma outra palavra, predestinou, predestinação, predestinou, um destino prévio. Logo ali põe em causa esse sentimento, ok, cada um de nós temos livre-arbítrio, mas como é que estamos então predestinados? Cada um de nós somos independentes, indivíduos, como é que nós somos elegidos, eleitos? Então vamos definir alguns termos hoje de manhã para ver se estes dois termos fazem sentido para nós. A eleição, que é mencionado no versículo 4, fala acerca da escolha que Deus tem para conosco. Que Deus nos escolheu, vem da palavra grega eklego, que refere a esta escolha baseada em quem Ele é. Em Romanos 8, 29 diz que porque dantes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o primogênito entre muitos irmãos, e ao que predestinou, esses também chamou, e ao que chamou, esse também justificou, e justificou também glorificou. Deus decide, por sua própria vontade soberana, de aceitar cada um de nós. O que nós temos que fazer é aceitá-lo a Ele, como a nossa liderança, como nosso pastor, como nosso Senhor da nossa vida. A eleição, primeiramente, é centrado na pessoa de Cristo. Cristo é o fundamento de toda a eleição. Somente em Cristo somos unidos, somente quando nós temos este relacionamento com Ele, é que nós somos elegidos. A eleição vem através do sangue de Cristo. Diz em Efésios 1:7, um pouco mais em frente neste capítulo, que em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça. Então, a única forma que nós somos eleitos é através do sangue. Se nós dizemos, nós somos uns filhos amados de Deus, é verdade. Mas se nós não acreditamos que Jesus morreu na cruz por nós, que Ele verteu o seu sangue por nós, logo ali a nossa eleição é posta em causa. Eleição é dentro sempre do contexto do corpo de Cristo. Muitas vezes nós podemos pensar, eu aceitei Jesus sozinho e é somente entre eu e o Senhor em que eu sou elegido, em que eu tenho direitos perante o Senhor. Não, mas sempre vai mão em mão a nossa salvação, a nossa eleição com o corpo de Cristo, com o povo de Deus. Diz em Efésios 1, 22 e 23 que e sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O corpo de Cristo, ou o povo de Deus, aquele povo eleito de Deus. Há outras palavras na Bíblia que é o corpo de Deus, a sua igreja, um povo chamado seu, a sua noiva, a noiva de Cristo. Isto somente vem quando um indivíduo decide abdicar da sua individualidade ou independência para fazer parte de algo maior. Logo ali, Deus reconhece que, tu és um povo eleito. Nós não podemos dizer que nós somos um povo eleito só porque nós somos cristãos. Nós temos que estar integrados numa comunidade cristã, uma igreja. Logo ali, ele vê, realmente este filho, esta filha é
faz parte do povo eleito, porque faz parte de uma congregação. Hoje em dia há muito engano nesse sentido de que eu posso fazer parte de qualquer congregação, ou eu posso fazer parte de nenhuma congregação, ou posso fazer parte de uma congregação virtual. Isso não faz sentido no âmbito de a nossa eleição como povo eleito de Deus. Isto faz sentido para vocês? Podem pôr uma no ar? Isto faz sentido? Mais ou menos? A eleição do povo de Deus vem por um caminho de santificação. A certeza da eleição vem quando cada um determina que quer ser santificado. Há uma coisa que é facto, é fixo, é incondicional, é que Deus levanta e elege um povo chamado um povo eleito seu. Mas algo que é condicional é a nossa posição dentro daquele povo eleito. É condicional por quê? Por causa da nossa santificação. Nós podemos dizer, eu sou membro do povo eleito chamado Logos, mas eu estou marimbando para a santificação. Eu não quero dar ao trabalho de pensar em santificar-me. Santificar com a nossa boca, com a nossa mente, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos. Santificação é um processo ao longo de toda a nossa vida cristã em que uma pessoa logo ali põe em causa a sua eleição. Porque, voltando para trás, a eleição não é algo somente individual, mas é algo coletivo. Porque o propósito de Deus para a igreja é que a igreja seja uma igreja santa. Em Efésios 1:4, Efésios 5:27, diz assim que é para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O objetivo de Deus é que a igreja seja santa, sem mácula, sem ruga, pura, sem qualquer falha. Isso vem quando cada um de nós, não somente quando a liderança se dedica a um caminho de santificação. Amém? Isso não basta um pastor ou o grupo de louvor dedicar ao temor do Senhor, à santificação, a buscar a presença de Deus. Não basta isso para santificar o coletivo da igreja toda. Cada um tem que se santificar. Cada um tem que dizer, Deus, eu quero comprometer-me neste caminho de consagração e santificação. A eleição é aquele tal salvação espiritual, que por fé em Cristo é oferecido por todos. Isto só se torna realidade quando cada um larga o seu caminho pecaminoso, o seu caminho do mundo e aceita o perdão de Deus, confia completamente o seu caminho para o Senhor. A partir desse momento de fé, essa pessoa faz parte da família de Deus e faz parte de um dos seus eleitos. 1 Coríntios 12:13 diz assim que, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos recebido de um Espírito. Quando nós, em fé, dizemos, não, há muita coisa por aí, há muitas crenças por aí, mas em fé em Cristo, acreditando que Jesus é o único caminho para Deus, Jesus é o único Salvador, tendo fé em Cristo, nós somos logo dizendo, somos filhos de Deus. Então agora vamos analisar o outro lado, o outro versículo a seguir, que diz que nós somos predestinados. Se nós somos predestinados, como é que nós somos então livres? Predestinação, como eu disse antes, vem da palavra grego de proorizo, que significa decidir algo antes que aquilo aconteça.
E isso aplica aos propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Nós podemos ver a diferença entre estas duas palavras de eleição, ou eleger, ou escolhido, e predestinação. Talvez eu consiga explicar numa imagem para nós entendermos isto melhor. Se conseguimos imaginar uma caravela que tem um rumo, um caminho, e a terra final daquele caminho é a eternidade com Deus. Céu. Salvação. Aquela caravela é simbólica da igreja. A caravela, como qualquer navio, tem um capitão, é Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos a entrar num relacionamento com o capitão. Nós estamos em relacionamento com esse capitão, logo ali nós somos colocados dentro daquele navio. Agora, nós podemos escolher estar dentro daquele navio ou não, podemos escolher estar num relacionamento com o capitão ou não. O destino final é o destino da eternidade com Deus. Esse é o predestinação. Predestinação é aquele rumo daquele navio está determinado. A rota está fixa. Vai acabar na eternidade com Deus. Agora, a eleição, ao contrário da predestinação, tem a ver com os benefícios que alguém tem de estar dentro do navio. Estando dentro do navio, requer duas coisas. Primeiro, tem que comprometer que estar dentro. O navio simboliza a igreja, tem que estar dentro da igreja. E a outra vertente tem que ter um relacionamento com o capitão. Tem que ter uma ligação com o capitão. Se uma dessas coisas está comprometida, logo ali põe em causa os benefícios da eleição de estar naquele navio, da rota, a predestinação final. Isto faz sentido ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Muitas vezes quando nós falamos acerca da união, nossa caminhada da fé, há estas perguntas. Deus, Ele sendo tão grande, tão omnipotente, tão omnisciente, tão omnipresente, como é que Ele permite que aconteça tanta maldade na Terra? É cada um, criado à imagem e semelhança de Deus, decide não estar dentro daquele navio. Quando está dentro do navio, recebe todos os benefícios de ser um povo eleito, escolhido de Deus, a igreja primitiva abençoada com a mão de Deus, guardado de todo o mal. Quando nós decidimos manter dentro daquele navio, para manter dentro daquele navio, temos que comprometer com a congregação e comprometer com o capitão. Agora, muitas pessoas têm aquela teoria que basta eu ter somente um relacionamento com o capitão, com Jesus. Eu posso estar em qualquer cruzeiro que eu quiser, qualquer navio que eu quiser. Mas este navio não é um cruzeiro, não é somente uma passeata até o céu. É uma caravela que cada um tem o seu lugar, cada um tem que puxar uma corda, subir um mastro, fazer qualquer coisa, limpar, qualquer coisa, cada um tem um propósito. Não é somente um passeio pelo mundo, é uma viagem com algum propósito, uma vida com propósito. Mas para os benefícios estar na nossa vida, aquela capacitação divina, Deus Altíssimo abençoar-nos, nós temos que estar dentro da sua igreja. Temos que ter um relacionamento pessoal com Jesus, individual com Deus. Não através de um pastor, através de um guia, através de um marido. Tem que ser um relacionamento individual, pessoal com Jesus. Logo ali, quando nós comprometemos com o capitão, comprometendo com a sua igreja, todos os benefícios de ser um povo eleito começam a vir sobre a nossa vida. Nós, sendo filhos de Deus, logo ali temos alguns benefícios, mas eu acredito no fundo do meu coração que Deus quer abençoar ainda muito mais cada um de nós.
Nós vemos aquelas promessas na palavra de Deus acerca de bênçãos incalculáveis, acerca de prosperidade, paz. E tantas vezes eu vejo pessoas, eu próprio, a sofrer com ansiedade, estresse, escassez, problemas neste mundo. E depois eu pergunto a mim próprio, ok, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu estou comprometido com a igreja e estou comprometido com o capitão. Comprometido com o capitão não é somente ter um relacionamento de bacana, não é? Dizer, palmadinhas nas costas, está tudo bem, oba, tu estás a fazer um bom trabalho, capitão, eu gosto mesmo de como é que tu és. E tal. Não. Ter um relacionamento com o capitão é reconhecer a sua autoridade soberana sobre cada área da nossa vida. É que dizemos que nós estamos neste navio, ele é que está a conduzir, ele é que sabe quando vai travar ou quando vai acelerar, ele é que sabe se vai para a esquerda ou para a direita. Ele é que é o soberano. O relacionamento com Jesus só funciona nessa forma. Ele é o Salvador e o Senhor das nossas vidas. Salvador é que Ele limpa todo o nosso pecado através de remissão de sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Mas depois Ele é o Senhor das nossas vidas. O Senhor é soberano, a autoridade. Nós estamos debaixo. Não é os nossos apeteceres que é soberano. Não são as nossas vontades que são soberanas. Não são os nossos relacionamentos, nem as nossas famílias que são soberanas. Ele é soberano. Ele é soberano. E nós temos que, quando nós estamos neste compromisso de ser Ele o capitão das nossas vidas, o Senhor das nossas vidas, temos que dizer, ok, Deus, hoje tu estás a querer fazer isto, eu apetece estar no sofá a ver televisão, mas tu estás a querer fazer isto, eu vou sair daquela zona de conforto. Deus, chamaste-me para fazer isto ou aquilo, mas está a vir a dificuldade, está a vir os problemas, agora já eu não quero mais fazer isso. É como no navio. O Ruben está aqui, ele está habituado a navios. É como no navio, uma pessoa é dada uma tarefa de limpar o chão. Chega a uma altura, já não apetece limpar. Mas a tua chamada é limpar o chão. O teu propósito na vida é limpar o chão. Tens que limpar o chão, senão ninguém mais vai fazer. Mas já estou cansado. Alguém já gozou comigo por limpar o chão. Alguém já sujou o chão que tinha acabado de limpar. Eu não quero fazer isso mais. Tantas vezes isso acontece na nossa própria vida, no nosso propósito e no nosso ministério aqui na Terra. É que, por causa de situações que acontecem na nossa vida, problemas, pessoas a não dar o devido atenção ou louvor às nossas vidas, por o nosso serviço que nós temos estado a fazer, nós dizemos, já não vale a pena, não estou para isto. Não estou para estar a chatear com isto. Eu já estou no outro nível, não estou para isto. Mas o nosso propósito é isso mesmo. A nossa identidade no Senhor, o nosso propósito dado pelo nosso capitão, é isso. Temos que fazer isso. Só nesse lugar de cumprir o nosso chamado no Senhor é que nós vamos sentir realizados, vai haver aquela bênção sobre a nossa vida, senão vamos estar a tentar fazer algo que não cabe a nós fazermos. Cabe a outra pessoa fazer. Mas estar ali a puxar as cordas para levantar a vela era muito mais giro do que estar aqui a limpar o chão. Eu não quero fazer isso. Ou estar na cozinha era muito mais giro do que estar aqui a limpar o chão. Eu não quero fazer mais isto. Mas não é a tua tarefa. Não é aqui que Deus chamou-te a fazer. Não é aqui que Deus diz, olha, a tua tarefa, a tua missão nesta caminhada até a eternidade é esta. Cumpre esta missão e eu vou abençoar-te. Muitas vezes nós ficamos distraídos e dizemos, eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero uma outra coisa, talvez aqui no palco, isto dá muito mais giro aqui no palco, eu quero aquilo, não quero estar aqui, não quero estar a fazer isto. Nós temos que estar contentes e obedientes ao capitão, obedientes ao Senhor das nossas vidas. As nossas vontades, os nossos quereres, o apetecer, não pode ser o Senhor da nossa vida. Isso, em outras palavras, num outro livro
do apóstolo Paulo, ele chama isso as obras da carne. São as vontades pessoais, individuais, egoístas de um ser humano. São aqueles desejos da carne, obras da carne, em que nós temos que mortificar essas obras da carne. Por isso que eu disse que quando estou nesta busca de estar sensível ao Espírito, dá tanto trabalho. Dá tanto trabalho, porque tenho que estar submisso na minha vontade, à vontade de Jesus. Ouvir a voz do Espírito. E apesar de que eu posso estar a pensar ou sentir, eu tenho que obedecer a voz do Espírito. Isso dá muito mais trabalho do que fazer a minha própria vontade. Mas quando nós fazemos a sua vontade, o seu reino vem e a sua glória vem para esta terra. Amém? Esta realidade de um corpo de Cristo, de uma igreja, só se torna realidade quando cada um de nós desenvolvemos a nossa fé. Quando cada um de nós cumprimos o nosso propósito. Muitas vezes nós idealizamos uma igreja assim, assado, uma igreja grande, uma igreja isto, uma igreja mais íntima, uma igreja outro formato. Muitas vezes idealizamos qualquer coisa, mas isso só se vai tornar realidade quando cada uma das pessoas agarra a sua missão e o seu propósito e começa a pôr isso em prática. Quando é somente a visão da equipa de liderança, do pastor da igreja, vai ser muito mais difícil. Vai ser um espetáculo. Vai ser somente um oba-oba à volta de um eleito número reduzido de pessoas. Mas quando cada um de nós cumprimos a nossa função na família de Deus, cumprimos o nosso propósito na família de Deus, nós começamos a ser aquele povo eleito de Deus, unido no seu amor, no seu espírito, andando em conjunto, passo a passo, em frente. Mas isso requer uma renúncia. A renúncia é algo que ninguém gosta de renunciar coisas. Mas a renúncia nesta situação é uma renúncia de independência. Mas nós somos um povo livre. Até estamos num país democrático. Já passou o 25 de Abril. Nós somos independentes. É verdade. Mas o reino de Deus não é democrático. O reino de Deus tem um rei, tem um senhor, e todos nós submetemos à sua vontade. Eu sei que isso vai contra a filosofia moderna da sociedade. A filosofia moderna é uma filosofia democrática, independente, cada um é livre para fazer o que quiser fazer. Mas, no reino de Deus, há um rei só. Há um Senhor só. Há um só Deus. Por isso que, para nós estarmos neste caminhar com o Senhor, e ao longo deste caminhar, as nossas vidas serem unidas no propósito, sentimos essa união do Espírito, é obrigatório haver uma renúncia individual, da independência individual, em que cada um de nós temos que Deus, ok, eu não gosto muito desta pregação, mas eu entendo, eu compreendo que estás a querer dizer qualquer coisa e eu quero experimentar esta união do Espírito. Eu quero experimentar esta plenitude da tua bênção sobre a minha vida. Então, Deus, eu vou decidir renunciar à minha independência. É algo que é muito custoso, porque requer um certo tipo de morte. Morte de independência, em que, ok, não é a minha vontade. Quando há uma união, nós não trabalhamos pelo indivíduo, trabalhamos pelo bem comum de todos. Agora, nós podemos pensar na nossa vida, na nossa rotina diária, na nossa vida semanal. Será que nós estamos a pensar no bem coletivo, acima do bem individual? Quando eu cumpro a minha agenda, quando eu faço a minha agenda, quando eu começo a pensar o que é que eu apetece fazer hoje, eu estou a pensar que aquilo pode beneficiar o coletivo ou danificar o coletivo.
Isso para mim é o temor do Senhor. Porque nós estamos a buscar a santificação pensando na unificação. Que quando cada um de nós pensa o que é que eu estou a fazer no privado poderá prejudicar o coletivo, talvez eu vou pensar 2 vezes de fazer aquilo no privado. Isto faz sentido para vocês? Muitas vezes nós pensamos, o que é que eu faço das 4 paredes da minha casa? 4 paredes do meu cérebro. Aqui dentro, das minhas emoções, é somente entre eu e Deus. Mas tantas vezes eu tenho visto que o que é que se passa cá dentro e cá dentro das nossas casas afeta negativamente o coletivo que se passa aqui no nosso meio. Por isso que a união do Espírito faz que quando cada um dos seus eleitos se compromete a unir, se compromete a dizer, não, eu não vou estar a pensar somente nos meus deleites, nos meus prazeres, mas eu vou pensar, ok, o que é que este coletivo necessita para estar unido? Necessita de um homem comprometido com a palavra de Deus? Precisa de famílias saudáveis que buscam a ter a presença de Deus nas suas casas? Um coletivo saudável precisa de indivíduos saudáveis, a buscar mais e mais a presença de Deus. Não basta somente ao domingo de manhã, tem que ser cada um de nós. Eu não quero estar a excluir neste processo, porque para mim também é fácil excluir e pôr, ok, na minha casa eu é que mando. Mas eu tenho que pensar, ok, na minha casa, o que é que eu vejo na televisão pode afetar negativamente esta família? O que é que eu vejo na minha zona de privacidade pode afetar negativamente ou positivamente o coletivo? Quanto mais nós buscamos Deus no nosso privado, mais forte fica a igreja. Amém? Quanto mais buscamos Deus com fervor, com oração, na nossa zona privada, mais forte fica a igreja. Cada um de nós temos essa responsabilidade. Por isso que este ano não somente temos os artigos e os devocionais, mas temos um guia de oração. Isto não é algo para seguir à letra, mas é uma ferramenta para ajudar cada um de nós, cada família, se juntar e criar momentos de oração em conjunta, para buscar a presença de Deus. Porque nós entendemos que a força do coletivo, a força da igreja, é feita quando cada um de nós buscamos a presença de Deus. Não basta somente termos tempos em conjunto de oração, celebrações em conjuntas. Nós precisamos de cada um de nós termos uma vivência com o Espírito Santo. Uma vivência com Deus. Diariamente buscar a leitura da palavra de Deus. Diariamente buscar conhecer a voz do Espírito Santo. Diariamente ter aquele temor do Senhor sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós falamos do temor do Senhor no âmbito da igreja, em que tem que haver ordem, tem que haver zelo para a casa do Senhor, excelência e tudo. Mas o temor do Senhor reflete em cada um de nós, nas nossas decisões individuais. Como é que nós lidamos com a nossa esposa, com os nossos filhos? Como é que nós organizamos as nossas finanças? Como é que nós lidamos com o nosso patrão, o nosso colega do trabalho? Como é que nós lidamos com o nosso carro, ou com a nossa casa, nosso senhorio? Como é que nós lidamos com tudo que é a nossa vida? Será que Deus é o Senhor das nossas vidas? Ou somente o Senhor deste hora e meia que estamos nesta sala? Esta hora e meia que estamos aqui nesta sala é fácil. Vestimos uma roupa bonita, pomos uma maquiagem e tal, e está. Sorri, está tudo bem, até damos beijinhos a algumas pessoas e está tudo bem. Está tudo bem. Eu não consigo ver o que está na vossa casa, nem no vosso coração, mas o Senhor consegue. O Senhor vê tudo. E este temor do Senhor, a buscar mais e mais a presença de Deus, é a forma que nós lidamos com o nosso capitão Jesus. É esse relacionamento com Deus.
Quanto mais nós buscamos a sua presença, mais temos relacionamento com Jesus, mais intimidade temos com o Espírito Santo, mais obediência temos à sua voz, mais que Deus vai abençoar o coletivo, mais unido vai ser o coletivo da igreja, mais abençoado vamos estar na nossa vivência, na nossa vida. Mas requer cada passo haver uma renúncia de quem nós somos, uma renúncia das nossas vontades. Cada passo da igreja primitiva em que Deus queria abençoar com mais e mais multiplicação, houve mais e mais perseguição, em que eles tinham que dizer, ok, eu não vou ficar preocupado com esta perseguição. Pedro está na cadeia. Ai, Tiago acabou de ser morto. Ok, vamos concentrar em união. Vamos concentrar em ser mais ousados na nossa busca para Deus. Não ficar perturbado com a perseguição. Não ficar muitas vezes nós tornamos isso como mais uma preocupação, um Deus da nossa vida. Vem uma conta, vem um problema, vem uma discussão, vem um despedimento e nós dizemos, ei Deus, o que é que está a passar com a minha vida? Naqueles momentos da prova, nós temos que ser mais ousados e de Deus dá-me ousadia para declarar a tua palavra. A igreja primitiva era a oração que eles faziam. Quando vinha a perseguição, juntavam em oração e diziam, Deus dá-nos ousadia para declarar a tua palavra. Dá-nos ousadia para seguir em frente. Deus prepara-nos para cada fase da nossa vida. Quando vem um problema, é para preparar-nos para mais bênção. E é uma preparação que Ele diz, Deus, Ele vai ver como é que nós estamos a reagir com esse problema. Isso vai tornar um Deus para nós ou vamos voltar toda a nossa atenção para o único Deus? Vamos voltar toda a nossa adoração para o único Deus? Ou vamos ficar preocupados? Vamos curvar toda a nossa atenção perante essa conta, perante esse desafio, perante essa doença? Ele é a solução de tudo. Ele é a fonte de toda a nossa vida. Quando nós submetemos a nossa vontade o seu senhorio, Ele cuida de nós. Quando nós decidimos, vou sair fora do barco, vou cortar o meu relacionamento com o capitão, logo ali nós ficamos sujeitos de todo o roubo, todo o tipo de morte, todo o tipo de destruição sobre a nossa vida. Nós ficamos sujeitos a isso. Por isso nós temos que zelosamente buscar este relacionamento individual com Jesus e estarmos comprometidos com a sua igreja. Amém?